E eu vou abrir aqui onde nós paramos, lemos até o versículo 7 do capítulo 4, não foi isso? Deixa eu colocar aqui o texto para nós. Versículo 8 diz assim: antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses, que na verdade nem existiam. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo? Eles não eram apenas conhecedores de Deus, Deus os conhecia. A partir do momento que você confessa Deus, Jesus como seu Salvador, Deus passa a te conhecer, porque Deus te adota, e como pai adotivo, Ele te conhece, e conhece você com intimidade, e eles começaram a ter um relacionamento íntimo com Deus, e Paulo está indignado perguntando por que querem voltar atrás. Versículo 10 agora. Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos, que foi o que aquele pessoal que esteve lá contaminando eles com leis e religiosidades judaicas pelas quais eles não precisavam obedecer porque estavam sendo alcançados pela graça. Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido em vão, inútil. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês, e vocês não me trataram mal, e certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora tinha saúde precária, Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram, nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. Então, ou seja, Paulo estava ali debilitado e aquele povo acolheu, cuidou deles. E aqui ele vai usar uma expressão bem forte aqui no versículo 15, que diz assim: o que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? O que acontece com a alegria que você perde quando vem um religioso e diz: não, você tem que estar fazendo tudo errado, você é um pecador, você não é digno, você está fazendo do jeito que não deveria fazer? O que acontece? Tira a nossa alegria, porque o religioso ele não tem alegria, o religioso é chato. O religioso, deixa eu tirar aqui para a gente poder ter um tempinho para falar sobre isso. A religiosidade torna a pessoa uma pessoa desagradável, chata de estar perto. Porque se você fala de um jeito diferente do que ele julga ser o jeito certo, ele vai te julgar e vai ficar te olhando com aquele olhar de condenação. E tira de nós a alegria. E o que aqueles religiosos fizeram, aquele pessoal, aqueles judeus convertidos ao cristianismo, porém sem largar a religiosidade do judaísmo, eles aceitaram que Jesus era o Messias, porém querendo manter as mesmas práticas, e aí tentaram estragar o que Paulo estava fazendo. Vamos continuar aqui que está ficando interessante e Paulo vai ficar ainda mais forte aqui nas palavras, quer ver? Acaso me tornei inimigo de vocês? Porque lhes digo a verdade, esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o faça sempre e não só quando estou com vocês. Em muitas situações, nós que conhecemos a verdade, Cristo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em muitas situações nós levamos essa verdade para pessoas que estão perdidas. Já encontrou com pessoas perdidas? Totalmente perdida. Uma pessoa perdida é fácil de perceber. Ela não sabe para onde ela está indo. É literalmente uma pessoa perdida na vida, é uma pessoa que como se tivesse perdido numa mata. Ela não sabe para onde ela está indo. Ela anda
cabeça baixa, e anda, chutando uma pedra, um toco, chutando uma lata, chutando e andando, e andando, e andando, sem saber para onde está indo. Já viu pessoas assim? Geralmente elas se apegam a alguma coisa, alguma mania, algum vício, algum hábito ruim para preencher aquele vazio, né, aquele espaço que eu vivo falando, e ela anda perdida. Quando você encontra uma pessoa assim, a gente tem a vontade de mostrar para ela a direção. Jesus é a verdade, mas Ele também é o caminho, e Ele também é a vida, e pessoas que estão perdidas não têm vida. E Jesus, Ele é a verdade, Ele é o caminho e é a vida. É o caminho para quem está perdido, é a vida para quem não está vivendo uma vida de verdade. E Ele é a verdade, porque além dele não existe outra verdade. Ele anuncia o único Deus, o único reino onde nós precisamos estar, porque é isso que Deus quer. Todo o plano da salvação envolve em nos ter com Ele, no seu reino. E quando você encontra uma pessoa perdida, você tem vontade de falar do caminho para que ela não esteja mais perdida. E você tem vontade de falar da verdade para que ela conheça o que é vida de verdade. E é muito frustrante quando você esgota os argumentos com a intenção de ajudar e a pessoa não quer. Ela não quer porque ou ela simplesmente, deliberadamente, ela não quer saber de Deus, ou ela não quer porque ela não quer mudar o que ela está vivendo. Viver perdido para essas pessoas virou o estilo de vida que elas se adaptaram, né? Se adaptaram. As pessoas estão vivendo de maneira perdidas, achando que não estão perdidas. Elas vivem sem vida, né? Vida de verdade, vida que traz alegria, gratidão, esperança, aquela vida que tem a expectativa de que algo bom está para acontecer, aquela vida onde a pessoa entende que tem um propósito e que vive buscando cumpri-lo. A pessoa sem isso, ela acha que não existe esse mundo, que é um mundo que ela não é capaz de entender, de viver, e é muito frustrante, e é isso que eu percebo nas palavras de Paulo. Perceber a pessoa escapando pelos dedos. Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano de resgate. E esse plano de resgate precisou pagar um preço alto porque nós estávamos perdidos, sem esperança. Sem esse preço, nós continuaríamos assim. Alguns não aceitam porque estão vivendo uma vida no mundo, uma vida onde acha que não ter regras é o melhor a se fazer, sendo que equivocadamente eles não sabem que não há regras. Por isso que a religiosidade é ruim, ela é nefasta. A religiosidade coloca julgo, coloca regras. E aí a pessoa que está usando uma expressão comum no mundo, né? Entregue a si mesma, ela faz o que quer, ela vai onde quer, ela não pensa em Deus, ela vive uma vida de qualquer jeito. Quando você fala de um evangelho, se você falar de regras, ou então elas vão lembrar, você está falando dos crentes? Os crentes que ficam a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja todo dia, não quero, porque eles lembram do peso das regras. Porque o evangelho que chega até elas, que chegou até elas, é um evangelho equivocado. Um evangelho onde tem um peso, onde tem o peso da lei, o peso da escravidão. E aí elas colocam, bem, ao invés de eu ficar escravo do pecado e podendo fazer o que eu quiser, posso beber, posso fumar, posso trair, posso mentir, posso fazer qualquer coisa que eu quiser. E ficar escravos de uma religiosidade onde eu vou ter que ter um comportamento chato, eu prefiro ficar aqui livre. Sendo que a proposta do Evangelho não é nenhuma coisa e nem outra. A proposta do Evangelho é uma vida onde a nossa conduta cristã
nos leva a ter uma vida em ordem, porque Deus é um Deus de ordem, falamos outro dia. Não é uma vida onde você mente, bebe, fuma, mas também não é uma vida onde fala assim, você não pode beber, você não pode fumar, você tem que ir para a igreja. Também não é assim. O evangelho da graça é um evangelho que diz o seguinte, olha, o que você precisa é crer. Só isso, é crer. A partir do momento que a pessoa crê, ela se interessa em ter uma conduta correta. Mentia, não vai mentir mais. Roubava, não vai querer roubar mais. Por quê? Porque existe um pai, uma relação de Abba, pai, que nós lemos ontem, onde essa relação ela é gostosa de se viver. Uma relação onde a intimidade nos leva a querer agradar ao nosso pai. Um bom filho, todo bom filho, procure encontrar um bom filho. Se você talvez não tenha esse exemplo dentro de casa, considere-se um bom filho e entenda o que é ser um bom filho. Um bom filho, ele tem o desejo ardente de agradar o pai. Você é uma boa filha? Você é um bom filho? Então, encontre essa verdade. Você não tem vontade de agradar o seu pai? Todo bom filho tem. E quando você aceita e crê nesse plano de salvação, que é simplesmente crer, você começa a ter intimidade com Deus. E essa intimidade é de filho com o pai. E um bom filho quer agradar o pai. Aí, para agradar o pai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. O bom filho, ele tem vontade de estar cada vez mais íntimo. E é por isso que se ele roubava, ele se sente incomodado em continuar roubando, e ele vai sair daquilo de uma maneira natural, porque ele quer. Ele bebia, fumava, aquilo faz mal para o corpo dele. E o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, que nada mais, nada menos do que o lugar onde habita o Espírito Santo, que é quem conversa conosco. O Filho nos resgata, o Pai é que cuida de nós, o Espírito Santo é que interage com o Pai dentro de nós. Essa trindade perfeita nos faz reconectar, religar. É a verdadeira religião que nos liga e nos conecta com Deus. Portanto, se de um lado viver dissolutamente, de qualquer jeito, sem nenhum temor a Deus, de qualquer maneira, e você tem um destino que não é um destino de esperança, porque quem vive desse jeito sabe que o destino final é a morte. Eu não estou nem falando de inferno, porque falar de inferno causa peso. E o motivo da salvação não é pelo medo, como os religiosos gostam. É pelo amor. É o amor que atrai, não é o medo. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Você vai queimar no inferno e vai queimar para sempre. Que é isso? Foi isso que Jesus falou? Se a consequência do pecado é a morte eterna e tem inferno envolvido, sim, não foi isso que atraía multidões. Quando Jesus atraía multidões, é porque ele falava a verdade. E ele falava palavras de esperança. Esperança que quem está desse lado não tem. Então, quando se leva o evangelho da verdade, do caminho, da vida, você precisa levar algo que atraia a pessoa através de um amor que nos resgata e nos traz esperança. Esse amor nos conduz a uma vida cuja conduta é uma conduta correta. E você deixa de fazer as coisas que fazia mal para você para tentar agradar o seu pai. Então, deixar de fazer coisas que te fazia mal passa a ser algo que você vê como até lógico. Se eu bebia, por que eu vou beber? Você está me fazendo mal. E eu ainda quero agradar a Deus com uma conduta correta. Por que eu vou fazer algo que me faz mal? Por quê? Alguém faria isso? Então, o que acontece é que você passa a viver um estilo de vida. E aí, ao invés de falar, você tem que ir para a igreja, você vai falar o quê? Poxa vida, existe um lugar onde eu posso louvar
ao meu Pai, adorá-lo, ouvir uma palavra que me ajuda a enfrentar a semana. E aí ir à igreja deixou de ser um fardo, porque tem que ir na igreja. E você vai porque você quer estar nessa mesma energia de pessoas que estão buscando viver um estilo de vida diferente. Lembrando sempre que outras pessoas, assim como você, vieram de uma vida que era um outro caminho. E, portanto, elas, assim como você, estão tentando melhorar. E, portanto, por entender que elas, como você, são pessoas falhas, tentando num processo, me falta o ar de tantas palavras, num processo de melhoria constante, num processo de uma trilha onde a nossa vereda é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mas não quer dizer que nós já somos dia perfeito, que nós já somos a plenitude de um ser humano perfeito. Se você olhar para a minha vida, eu estou no processo como você. Algumas pessoas estão num processo mais avançado, porque já estão caminhando mais tempo, sim, mas continuam sendo seres humanos. Porque um dos maiores erros que a religiosidade coloca e afasta pessoas é criar nelas uma expectativa de perfeição. Não há uma reunião de pessoas onde exista uma perfeição ali. Se você encontrar uma igreja onde você acha que é uma igreja perfeita, não entre nela, porque senão ela vai deixar de ser perfeita a partir do momento que você entrar. Porque você não é perfeito. E se você não é perfeito, ninguém é também. E se ninguém é perfeito, diminua as expectativas para que pessoas não te frustrem tão facilmente. Quantas e quantas milhares de pessoas todos os dias largam o evangelho por causa da religiosidade. Foi vendido uma expectativa que não existe. E aí a pessoa conversa 2 minutos com alguém e descobre que a pessoa tem um monte de defeito. E você achou que aquele lugar era perfeito. E a igreja não é um lugar perfeito. A igreja é um lugar de pessoas como eu e você, imperfeitas, tentando melhorar. E ao tentar melhorar, aí sim, nós estamos num processo. Mas a salvação é outra história. A salvação é um ato, onde você simplesmente crê e você confessa Jesus como seu Salvador. Nesse momento o seu nome é escrito no livro da vida. Ah, Reinaldo, mas se depois disso eu nunca mais querer saber de Deus? É porque a sua decisão, a sua escolha não foi verdadeira. E como eu disse ontem, as nossas escolhas, aquilo que nós falamos, aquilo que nós professamos, precisa estar de acordo com a voz do seu emocional, do seu coração, do seu espírito. Eles precisam falar o mesmo idioma. Senão você está falando uma coisa, mas lá no fundo você acredita em outra. Por que você está falando o que você não está sentindo? Agora, se você falou, confessou, creu, e isso é verdadeiro em você, você não consegue abandonar essa fé. Porque isso te conecta. Te conecta. E ao conectar, você não consegue desacoplar. E o que você precisa fazer, se você não tem essa acoplagem, essa conexão, é procurar ter, porque de repente você pensa que você se conectou com Deus, mas você nunca disse com seus próprios lábios: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu creio que Jesus morreu para me salvar e eu aceito essa salvação. Pessoas estão há anos dentro das igrejas, sem nunca ter feito essa oração verdadeira.